Olá, boa tarde. Agora você fica atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 28 de março. Vamos começar essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: China amplia compra de carne bovina do Brasil. País asiático retoma encomendas após pausa por causa de casos de vaca louca. E agora o Estadão: Contra-ofensiva de forças ucranianas recupera cidades invadidas pelos russos. A contra-ofensiva da Ucrânia contra cidades invadidas por forças russas continuou a avançar nesta segunda-feira. No valor econômico, China faz alerta aos Estados Unidos para impacto de sanções à Rússia. Desde o início do conflito, a Casa Branca vem fazendo alertas à China para tentar pressionar o líder chinês, Xi Jinping, a não dar apoio militar e econômico ao presidente russo, Vladimir Putin. E por fim, o Globo: Fiocruz. Pela primeira vez desde julho de 2020, todo o país está fora da zona de alerta para a Covid-19. Estádio leva em consideração que todos os estados brasileiros estão com taxas de ocupação de leitos inferiores a 60%. Pesquisadores atribuem queda ao avanço da vacinação. E falando em Covid, começaram a valer as regras que permitem trabalho remoto e por produção. O governo publicou nesta segunda-feira a medida provisória que regulamenta este tipo de trabalho e prevê mudanças no auxílio alimentação e facilidades em caso de calamidade. A medida provisória traz uma série de mudanças para os trabalhadores. Entre elas, a permissão para o trabalho híbrido, ou seja, presencial e remoto também. Outra mudança é a criação do contrato de trabalho por produção ou tarefa sem controle da jornada de trabalho. Há ainda ações que podem ser aplicadas especificamente em cidades que enfrentam calamidades públicas, como enchentes. E, nesse caso, pode ter autorização para empresas cortarem jornadas de trabalho e salários, adiar o recolhimento do FGTS dos trabalhadores e a permissão para antecipação de férias individuais e folgas em feriados. As regras entram em vigor hoje, data da publicação do documento, por um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Se não forem aprovadas pelo Congresso dentro desse período, perdem a validade. O Ministério do Trabalho informou que as mudanças tentam adaptar a legislação às necessidades das novas formas de trabalho explicitadas durante a pandemia. E indo na contramão aqui do Brasil, novos confinamentos foram decretados em Xangai, na China, para conter o avanço da variante Ômicron. O anúncio provocou uma corrida aos mercados. Autoridades anunciaram no domingo à noite um confinamento em 2 fases na cidade de 25 milhões de habitantes para organizar testes em larga escala. O anúncio provocou uma corrida aos mercados de moradores cada vez mais irritados com a incapacidade das autoridades de conter o foco da doença depois de 3 semanas de medidas restritivas. O governo tentou evitar os fechamentos severos aplicados em outras cidades do país e optou por confinamentos direcionados para não afetar a economia de Xangai. A cidade se tornou, nas últimas semanas, o principal foco de Covid-19 na China e registrou nesta segunda o novo recorde de 3.500 contágios em 24 horas. A área confinada a partir desta segunda-feira é o Distrito Leste, conhecido como Pudong, que inclui o principal aeroporto internacional e o distrito financeiro da cidade. O confinamento vai seguir até sexta-feira, quando vai passar a ser aplicado em Puxi, setor mais populoso da cidade na Zona Oeste. A China conseguiu manter o vírus sob controle nos últimos 2 anos com uma estratégia rígida de tolerância zero contra a Covid, que incluiu confinamentos em larga escala de cidades, até em casos em que relativamente poucos contágios eram registrados. Mas a variante Ômicron é mais difícil de erradicar e nas últimas semanas foram registrados milhares de novos casos diários. E agora vamos fazer uma atualização do conflito no leste europeu. As delegações da Rússia e da Ucrânia devem se reencontrar a partir de hoje na Turquia para uma nova rodada de negociações. A presidência turca não especificou a data exata da reunião e não está claro o que exatamente vai ser discutido. Esta é uma nova tentativa de acabar com o conflito no leste europeu, que, segundo a ONU, já deixou mais de 1.000 civis mortos. Os temores cresceram nos últimos dias de que o conflito poderia evoluir, depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em visita à Polônia, chamou Vladimir Putin de açougueiro e disse que não pode permanecer no poder.
Em entrevista a um canal de televisão neste domingo, o presidente francês Emmanuel Macron advertiu contra uma escalada de palavras ou ações que dificultaria o fim da guerra. À imprensa russa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou que a questão da neutralidade do país está sendo estudada a fundo. Este é um dos pontos centrais das negociações com a Rússia para encerrar o conflito. De acordo com Zelensky, uma cláusula pede garantias de segurança e neutralidade, o status livre de armas nucleares no Estado ucraniano. O presidente se mostrou disposto a aceitar o dispositivo, mas alertou que não deseja um documento como os assinados pela Rússia em 1994, que garantiam a integridade e a segurança de 3 ex-repúblicas soviéticas, incluindo a Ucrânia, em troca de desistir das armas nucleares herdadas ao fim da República Socialista. E enquanto o mundo aguarda um cessar-fogo, o número de feridos não para de aumentar e os hospitais de Kiev, capital da Ucrânia, estão lotados de civis. O governo ucraniano até reportou um retrocesso das tropas russas, mas um aumento na intensidade de ataques. Olga faz parte desse grupo. Ela foi ferida em 18 de março em um bombardeio quando acordou de madrugada para dar de comer ao filho de 6 semanas. Como de costume, envolveu o bebê em uma manta para a amamentação. Hoje, acredita que foi o que salvou a vida da pequena criança. Tive feridas na cabeça e começou a sangrar. Cobri a bebê e achei que era dela o sangue. Gritei para o meu marido Dmitro que a bebê estava coberta de vidros, sangue, mas ele disse que era meu sangue, não o dela. Mas eu não entendia. O mais importante para mim era levá-la e saímos para o corredor. Tanto o governo ucraniano quanto os serviços de inteligência ocidentais reportaram um retrocesso das tropas russas, especialmente nos arredores da capital, mas também foi identificado um aumento na intensidade dos ataques. No outro extremo do país, o governo ucraniano estima que quase 100 mil pessoas seguem presas na cidade de Mariupol, um porto estratégico localizado no Mar de Azov. Os civis estão sem água, comida, remédios e sob bombardeio constante. Os que conseguiram escapar contam que passaram as últimas 2 semanas escondidos em porões. Neste centro humanitário de Zaporizhia, recebem comida e primeiros socorros. As 2 últimas semanas passamos sentados no porão. Não podíamos sair para nada, nem cozinhar. Tinham bombardeios o tempo todo. Um acertou a casa vizinha. Tínhamos muito medo. Decidimos sair por nossa própria conta. Corremos para o carro sob bombardeios. Por pouco não conseguimos. As bombas caíam muito perto. Chegar aqui foi muito difícil. Já não há mais Mariupol, simplesmente não existe mais. Não sei se há sentido voltar para lá um dia. Definitivamente, não tenho nenhum motivo para voltar no futuro próximo. Tudo está em ruínas. E olha só, aqui no Brasil, entregadores e motoristas de aplicativos marcaram para amanhã, terça-feira, às 8 horas, uma greve em todo o país. Os aumentos nos preços dos combustíveis diminuíram os ganhos da categoria e, com a alta inflação e dificuldade para manter os custos de vida, serão reivindicados reajuste que repõe as altas recentes do gás natural veicular, corrida mínima no valor de R$10 e regulamentação da profissão. E antes da gente encerrar, só em São Paulo, menos de 12% dos adolescentes de 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor para votar neste ano. De acordo com o IBGE, o estado de São Paulo tem pelo menos 1.200.000 pessoas entre 16 e 17 anos. Mas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral Paulista, apenas 141.668 jovens dessa faixa estão com o título em dia para participar das próximas eleições. Esse total representa apenas 11,6% dos adolescentes entre 16 e 17 anos habitantes do estado. O voto nessa idade é facultativo e obrigatório apenas depois dos 18 anos. O prazo para quem deseja retirar o documento termina no dia 4 de maio. Ainda segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o estado de São Paulo contabiliza também 3.166.000 títulos eleitorais cancelados. Segundo o tribunal, esse número é referente a 18 de março e é o mais atualizado. E até a eleição em outubro, todos os títulos precisam ser regularizados e feitas as transferências do documento para quem mudou de residência. Tanto esses procedimentos quanto o primeiro título podem ser feitos pela internet, por meio do Título Net.
E não custa relembrar que os jovens são o futuro desta nação. Então, até o dia 4 de maio, você tem para votar. Para, aliás, tirar o seu título de eleitor. Eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais informações. Obrigada pela sua companhia. E um ótimo fim de tarde para você. Tchau.